Oi gente, tudo bem? Dando sequência aqui aos meus vídeos sobre o choque tóxico que eu tive e as consequências dele, hoje eu vou falar sobre a alopécia, que foi a última sequela que apareceu, que aconteceu 3 meses depois da minha alta, e era uma coisa para a qual eu não estava preparada e foi bem impactante assim no meu psicológico, no meu emocional, porque cabelo é uma coisa muito ligada à nossa autoestima, né? Tá aqui na nossa cara, eu acho que principalmente para as mulheres. Então hoje eu quero falar um pouco sobre e até preparar um pouco as pessoas que possam vir a passar por isso e explicar o tempo que dura e os tratamentos que eu fiz para hoje, 1 ano e meio depois da queda, eu estar com o cabelo com o qual eu me sinto segura e tranquila pra sair na rua e achar que eu não tô chamando atenção por estar carequinha. Então, gente, existem diferentes tipos de alopécia, né, que é quando você tá com uma queda de cabelo anormal. Tem a alopécia androgenética, que tem causas genéticas e hormonais. Tem a alopécia areata, que tem causas autoimunes. E o tipo de alopécia que eu tive, que se chama eflúvio telógeno, que tem gatilhos bem específicos e que se você sofreu ali 1, 2 ou 3, eu acho que já pode contar com que isso venha a acontecer. E geralmente ocorre de 2 a 3 meses depois que o gatilho acontece. Essa alopecia se chama eflúvio telógeno porque é quando grande parte dos fios, dos cabelos, estão na fase telógena, que é a fase de morte e queda. E isso acontece por falta de oxigenação, baixas nutricionais, choque no corpo causado por infecções, por sepse, como eu tive, e sedações também, né? Eu não sei se há um consenso médico sobre isso, mas com todo mundo que eu falei que teve a alopécia eflúvio telógeno, a gente chegou à conclusão que a sedação também tem um impacto forte. No meu caso, como eu tive, né, um choque no meu corpo muito grande, que eu até expliquei nos outros vídeos, que faltou oxigenação para as extremidades do corpo, inclusive eu tive necrose, né? Então, quando o corpo está na fase de infecção grave, de inflamação, ele faz isso, ele manda circulação para as partes mais importantes e essenciais do corpo e falta para as partes periféricas de extremidades. Então, no caso do cabelo, não poderia ser diferente, né? Que é uma parte bem supérflua do corpo. Então, é claro que comigo, quando eu tava lá com a oxigenação baixa, com a circulação baixa, faltou a circulação para os capilares do cabelo, dos cabelos. Só que o interessante é que ele só vai morrer e cair 3 meses depois dessas causas, né? Então, além disso, eu tive uma sedação brutal, né? Porque foram 11 dias de sedação para me induzir ao coma. E depois ainda teve mais, porque eu sofri 2 cirurgias. Então, eu tive todos os fatores, todos os gatilhos possíveis, né? Existe também o gatilho emocional que causa isso, para me levar à alopécia eflúvio telógeno. E aí, parece que é um reloginho mesmo, mais ou menos 3 meses depois. Foi quando começou a queda, eu já estava em casa, foi mais ou menos, eu tive alta dia 30 de setembro, e a queda começou meados de dezembro, início meados de dezembro, e durou mais ou menos um mês, foi assim, dezembro, janeiro, e naquele período de festa de fim de ano, que foi caindo muito, muito mesmo, parece cena de filme, quando a pessoa tá em quimioterapia, né, que você passa a mão assim e sai tufos, né? Eu dormia, quando eu acordava, olhava pro travesseiro, tava lá, sei lá, 20% do cabelo da minha cabeça. A sensação que eu tinha, né? Foi um tempo prolongado de uma queda bem grave. E ao final desse processo, eu calculo que eu tenho ficado com uns 20, 25% restante de fio na minha cabeça. Eu vou botar aqui algumas fotos pra vocês. Assim, eu evitava tirar foto, né? Porque é uma coisa que mexe muito com o nosso psicológico. A gente fica com, né, o couro cabeludo, aquela coisa branca, assim, bem aparente. Só que eu evitava, né, ficar olhando no espelho em determinados ângulos, então
Eu ainda tinha uns pouquinhos de fios assim, que dava pra dar uma disfarçada, mas quem via, minha mãe, ela ficou bem impactada com aquilo, né? Quem vê de fora, que olha assim por cima, de todos os ângulos e vê que você tá sem cabelo. Então, nessa época eu tava até passando com a minha mãe, né? Eu tava de licença. E aí a gente foi na dermatologista. A dermatologista me receitou o minoxidil de spray, né? Que você aplica. E eu passava todo dia, né? Tem que fazer uma massagenzinha, aplicar em toda a área. Eu sei que existe via oral também, só que eu não tomei via oral, porque o meu corpo, né, ainda estava recuperando, a gente estava evitando que eu tomasse medicamentos. Além disso, eu procurei muita coisa. Eu tenho sorte de ter uma amiga que é tricologista, que ela é especialista em cabelo. Ela, inclusive, é uma youtuber, acho que é a maior youtuber especializada em cabelo, que é a Carol Kyoko, minha amiga de muitos anos. E a Carol me visitou, me levou os produtos dela, ela viu a situação que eu tava. E a Carol tem tanto cabelo, eu fiquei olhando, nossa, gente, dava tanto assim, inveja. E eu era uma pessoa que sempre tive um volume legal de cabelo, assim. E às vezes até durante a adolescência que o volume, né, fica pior, que a gente tá com mais hormônios, eu não gostava, tanto que eu cheguei a fazer algumas vezes progressiva pra baixar o volume do meu cabelo, pra diminuir o volume do meu cabelo. E aí, às vezes, eu vi uma pessoa com menos volume de cabelo, um cabelo ralinho, e pensava, ai, queria. Aí, depois que eu vi que eu tive uma rareação de cabelo, assim falo, enfim, que eu fiquei com cabelo super, super ralo, eu fiquei, meu Deus, volume de cabelo é tudo. E então, além do minoxidil, eu comecei a tomar uns polivitamínicos, principalmente específicos para questão de pele, cabelo e unhas, que tem mais biotina, umas vitaminas específicas. Até as gominhas, existem umas gominhas, a Carol me deu umas gominhas. E eu passei a usar, por orientação da dermato, um shampoo anti-queda, que é da Dercos, que é da Vichy, um vermelhinho que chama energizante. Passei a usar o minoxidil, passei a usar o Dercos, e aí a queda parou. Mas eu acho que foi realmente porque ela tem um período exato de início e fim. Então, eu não posso dizer que foi a utilização do minoxidil ou do shampoo que levou ao estancamento da queda. Eu acho que foi natural que parasse, mas ajudou muito o minoxidil e esse shampoo, que é caríssimo, enfim. E aí eu cheguei em um ponto que não tava caindo mais um fio de cabelo na minha cabeça. Falei, ai, graças a Deus. E aí depois disso eu passei a usar shampoos pró-crescimento. A Carol Kyoko, inclusive, tinha acabado de lançar um kit de tratamento específico para crescimento capilar. E aí eu usei, ele me ajudou muito, eu senti um crescimento ali bastante significativo em 2 meses de uso. E outras linhas também, de outras marcas, para crescimento, eu tava usando tônicos, né, inclusive o da Carol Kyoko também eu usei, que é quando você passa na raiz mesmo para estimular o crescimento. Existem óleos também que o pessoal recomenda. Aí eu fiquei um tempo assim com realmente só uns 20-25% dos meus cabelos e fazendo os tratamentos e tomando suplementos. E eu acostumei, já tava saindo na rua daquele jeito. Só que aí o que acontece? Os poucos fios que sobraram, eles não têm peso, eles ficavam, eu vou botar foto, eles ficavam assim em pé. Aí eu passava o gel, eu comprei até uma geleia da Boticário, passava. E aí dava um rabicózinho assim, um rabicózinho de dar dó. Eu não tenho foto dele não, eu tenho foto dele um pouquinho depois, já maiorzinho, que eu vou botar aqui pra vocês verem. E aí eu tava saindo na rua daquele jeito tranquilamente. E aí eu encontrei uma amiga minha, a gente foi tomar um café, e aí depois ela me falou que ela tentou segurar ao máximo, que eu não tinha preparado ela para aquilo, porque eu já tinha falado com todo mundo que eu tava careca, então assim, eu não lembrava que eu não tinha comentado com ela. Mas aí quando a gente tava junto eu comentei, falei, ai amiga, eu tô careca, esse negócio, não sei o quê. Mas eu tava saindo sem lenço, sem nada. Pra mim eu já tinha me acostumado, então a gente esquece que as pessoas não estão acostumadas. E aí depois ela me falou que ela ficou muito fragilizada com o meu cabelo, com a minha situação, que ela chorou, que ela ligou pra uma amiga nossa e falou, Aline tá careca, não sei o quê.
e que ela achou que eu tava muito forte e que eu era um exemplo por eu estar saindo na rua daquele jeito. Mas não é, porque a gente acostuma, né? Então eu já tava assim, aceitando, acostumada. E aí, depois de um tempo saindo dessa forma, o meu cabelo começou a crescer com uma textura inclassificável. Que não posso dizer assim, é um cabelo cacheado, é um cabelo ondulado. Era um cabelo assim, não sei dizer, gente, muito crespo e muito assim, sabe, crescendo para fora da cabeça, assim, embolado, um bololô, que parecia sabe igual cresce ovelhinha, assim, que ele vai enrolando assim na cabeça? E eu fiquei, Jesus, aí ficou uma coisa sinistríssima, porque ele tava crescendo assim, e aí sobrava aqueles 20% de fios assim antigos, mais lisos, e aquele bololô na raiz. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu fiquei um tempo passando gel, mas chegou um momento que não dava nem o gel, nem nada para encobrir aquele volume absurdo assim, né? Aí ficava um disfarçamento e ali um crocró assim. E aí eu aguentei aquilo por um tempo, até eu cheguei a comprar um rabo, uma lace de rabo, e aí eu fazia assim, né? E como aqui não tinha rabo nenhum, não tinha cabelo nenhum, tinha só um rabicozinho assim, eu botava lace de rabo, que era até bem grande assim, e dava uma disfarçada. Só que aí quando começou a ficar impossível aquela raiz assim, eu não resisti, falei, vou fazer uma progressiva nesse cabelo, por mais que eu tivesse com medo de botar química na minha cabeça, depois da fase, né, que eu tinha passado de saúde, mas aí eu acho que já tinha dado mais ou menos um ano, e aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu fiz e continuei naquele esquema de botar pra trás e ficar com a lace, e aí sim eu tive mais vontade de sair na rua, me sentir mais à vontade, de tirar fotos. Assim, eu tava saindo na rua, mas não tava tirando foto, né? Quando eu tava sem cabelo. E aí tem umas fotinhas que eu, né, dá pra disfarçar bem, vou botar aqui pra vocês verem. Mas não sei por que o meu cabelo cresceu daquela forma. E aí depois eu já fiz mais duas progressivas. E agora sim, ele tá crescendo bem. E a última progressiva que eu fiz, eu acho que deve ter sido há uns 6 meses. Então agora eu acho que ele já normalizou a textura real dele. Mas não sei. Não sei se ainda tá com o efeito resquicial da progressiva e se ele vai voltar a crescer daquela maneira estranha. E aí eu me lembrei, gente, do Giannichini. Ele teve câncer, né, linfático, se não me engano. E aí ele fez químio e caiu o cabelo todo. E depois o cabelo dele começou a crescer numa textura totalmente diferente do que era antes. E aí eu identifiquei com ele, falei, caramba, acontece mesmo. Eu não tenho uma explicação do porquê disso. Se alguém que souber por que o cabelo nasce loucamente numa textura inclassificável, me conte. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, talvez não, talvez o crescimento seja normal. Eu acho que é porque também é um crescimento que está acelerado, porque a gente está ali usando um monte de produto, fazendo massagem, passando tônico, tomando suplemento, passando minoxidil, ttt. E aí ele começa a nascer doido, né? De qualquer maneira, pode ser isso. Porque foi um crescimento que a gente acelerou, né? Mas aí agora, graças a Deus, já passou a fase da alopécia e já tá no crescimento aí, já tô na fase catágena, anágena, não sei lá. É isso, gente, tudo passa. Mas se você passou por uma doença mais grave, por uma infecção, se você ficou internado, se você teve problemas nutricionais, se seu corpo passou por choque, por, né, a circulação ficou comprometida, a oxigenação, a nutrição, se você foi fazer uma cirurgia, se você teve sedação e principalmente se você fez bariátrica, porque vai ser uma coisa parecida com a minha questão. Na minha questão nutricional ainda entra o fato de eu ter retirado ali os 2 metros de intestino, que isso afetou também na minha absorção de nutrientes, claro. E eu sinto dizer para vocês, mas eu tenho que prepará-los,
que vocês podem vir a passar pelo mesmo que eu passei, que é por uma queda de cabelo absurda, né? Todo mundo que faz quimioterapia sabe que vai passar por isso, mas nem todo mundo que passa por uma cirurgia com sedação, por um parto, por uma doença, vai imaginar que isso vai acontecer. Mas tem uma chance grande de acontecer, tá bom, gente? E é isso, é manter a calma, ir no dermatologista, usar o que for prescrito. Tem muitos medicamentos aí, tem via oral, tem o minoxidil, como eu falei, que é um dos mais conhecidos para atuar nessa área, né, da alopecia, da calvície. E tomar bastante vitamina e se nutrir, né, comer, isso é muito, muito, muito importante. E existem esses mecanismos de disfarce, né? Eu lembro que minha tia me deu uns lenços, mas eu ficava com vergonha de usar lenço, porque as pessoas iam pensar que eu era careca por baixo, porque não tinha volume de cabelo. E eu me sentiria mais fragilizada de sair com aquela imagenzinha de doente. Aí eu saí com aquele rabicozinho desse tamanho, que eu acho que também não deixava de passar a impressão de doente para quem olhasse um pouquinho mais atentamente. Mas eu particularmente não prestava atenção e nunca reparei um olhar assim de nossa, você tá doente, você tá dodói, né? Eu já tinha acostumado, já tava... E aí depois, as laces, né, que são as perucas, são coisas que ajudam muito na nossa autoestima. Eu cheguei a comprar uma de cabelo inteiro num site, mas veio numa cor que não era o que eu esperava, e aí eu não me senti muito natural, não me senti bem pra usar. Mas depois o rabo de cavalo me ajudou bastante, porque já era no tom do meu cabelo e já dava pra disfarçar bem. Mesmo assim, eu fui zoada uma vez. Eu lembro que eu tava no shopping e eu tava na C&A da minha cidade. E aí estavam os atendentes assim me zoando. Porque como eu fico com cabelão, né, aquele rabão meio fake, eu pensei até em cortar. Falei, não vou cortar não, vai ficar esquisito. E aí o pessoal tava, olha o cabelo da Barbie Girl, falando entre si, assim, achando que eu não ia ouvir, ou enfim. E deu vontade de eu chegar pra eles e falar assim, o cabelão da Barbie Girl, deu vontade de tirar e falar, é lace, porque a Barbie Girl tá careca, ó. A Barbie Girl quase morreu. Dá vontade, né, de dar uma lição de moral. Mas, eu já tava tão, assim, passei por tanta coisa, já tava tão além, que eu falei, que gentalha, né, gente, que gentalha, realmente. Uma pessoa pra ficar fazendo chacota do cabelo dos outros, da alopecia, da calvície dos outros. Eu tenho dó de gente assim, realmente. Então, gente, é isso. Espero ter ajudado alguém com essas informações. E quem passou por isso pode deixar o relato aqui também, para as pessoas verem que não estão sozinhas, né? E pode ser reversível, né? No caso da eflúvio telógeno, ela é temporária, ela tem um tempo para parar e depois o cabelo volta a crescer. E vamos se cuidar, né? Vamos se nutrir e vamos ter compaixão um pelos outros, né? Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.